tá bom? Tá ok. Então, pessoal, boa tarde. Boa Nós, tarde. nós vamos aqui passar para vocês, né, aqui um pouco do que tanto do que a gente vivenciou de experiência e vem vivenciando, né, na vida acadêmica desde a ingressão até agora, próximo do final, e esperamos poder contribuir aí com a expectativa de vocês. Vou colocar aqui o slide na tela, porque aí também a gente se apresenta para vocês, certo? Então, o tema é esse da palestra: processo de entrada na universidade, desafios e amadurecimento profissional. Esse nome, esse primeiro nome aí é o meu, né? Adalberto Macena de Lima Júnior, está na ordem alfabética. Ângelo não está conseguindo o acesso. Ronaldo está aqui conosco. Josilma, Lucas, Washington também não está conseguindo acesso e o Iliana está em uma consulta médica, certo? Mas aí nós vamos procurar contribuir o máximo aí com vocês. Veja bem, as saudações, iniciamos nos saudando, dando saudações a vocês e com a expectativa de poder contribuir com o crescimento e amadurecimento de todos. Conheçam as possibilidades de superação e acreditem no que pode ser feito diante de todas as dificuldades e incertezas que surgem na vida do estudante. Aqui nós vamos trabalhar nesse aspecto, não é, das dificuldades que podem surgir. São muitos os desafios, muitas vezes você se frustra no meio do caminho, você tem algumas decepções, algumas desilusões, muitas vezes você tem vontade de desistir, e isso daí nós vamos ver como é que pode ser superado, né? Como é que esses problemas podem ser vencidos. Talvez muitos estejam pensando que não será possível continuar, especialmente devido a essa surpresa que tivemos, né? Essa desagradável surpresa devido a essa pandemia. Muitos podem criar vários medos no coração devido à incerteza, né, de se realmente vai poder continuar, se vai conseguir chegar até o fim. Eu queria passar para vocês um provérbio oriental, que ele diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. O que é que isso quer dizer? Que vocês estão num período, até no sentido mundial, de que os tempos não são nem um pouco fáceis, certo? Isso significa que vocês vão ter que aprender a ser fortes, não é? Os tempos difíceis, eles geram homens fortes. Cada um aqui é capaz, certo? Entendam isso. Vocês precisam introjetar essa realidade de que vocês são capazes. Muitas coisas edificantes, modeladoras, na verdade, já foram feitas por vocês até aqui. Estão e serão ainda conquistadas pelos esforços de vocês. E aqui nós vamos apresentar provas, certo? Porque não adianta a gente mostrar para vocês o que é que vocês precisam fazer, né? Qual o caminho a seguir nesse trajeto tão difícil, se vocês não acreditarem em vocês mesmos, se vocês não tiverem convicção da força que vocês têm. Então, o primeiro ponto aqui que nós queremos passar para vocês, provar o quanto vocês são capazes. O dia atual da persistência, por exemplo. Pensem, a primeira prova que nós apresentamos para vocês da força de vocês é que
as conquistas já presentes que vocês estão realizando. Este encontro, por exemplo, é uma prova clara da força e vontade de vocês. Pensem quantos desistiram, por exemplo, né? Quantas pessoas no decorrer de sua vida estudantil não olharam para trás e desistiram. É certo que a gente não pode julgá-los, não é pela atitude que eles tiveram. Cada um tem a sua singularidade. Mas não é isso. Pensem no que vocês já enfrentaram até aqui. Quantas dificuldades, quantos temores, quantas incertezas, quantas pressões durante todo este tempo. Isto é ou não prova evidente da força interior e do poder de escolhação de vocês? Então, vocês precisam entender isso. Olha, será que eu vou conseguir? A primeira coisa que vem à mente é essa. Será que eu vou conseguir? Olhe para trás, veja até onde você já chegou, veja as dificuldades que você já enfrentou e o fato de você estar aqui hoje, né? Nessa reunião, por exemplo, isso já é uma prova de que você tem força, sim, de conseguir algo mais. O exemplo deixado também, pensem nisso. A segunda prova é o exemplo, até então deixado para muitos. O fato de muitos se sentirem incapazes não os impediu de abraçarem este desafio e encarar de frente este novo modelo educacional de estudos. Isto deixa claro, isto deixa para quem vê um grande exemplo de persistência, inclusive para nós estudantes de psicologia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o fato de vocês estarem aqui buscando conhecer mais, buscando entender mais das coisas que vocês irão enfrentar, já é prova evidente para nós de que vocês de fato têm muita força e de que vocês podem deixar muitos exemplos bons. Além de conseguirem coisas para vocês, vocês deixam uma trajetória de exemplo para todos. Percebam que mesmo diante de tantas incertezas e dificuldades, vocês continuam seus esforços sem olharem para trás, apresentando e dando testemunho a tantos outros de que a desistência não pode ser uma opção. Entendam isso. Excluam a desistência como uma opção na carreira de vocês. Com tais exemplos, muitos ao redor são edificados e passam a acreditar que eles também podem vencer se tentarem. O exemplo de vocês fará com que outros também queiram seguir as mesmas pisadas. Vou deixar essa parte aqui com nossa amiga Josilma. Tá em que coloca aí, Adalberto. Vai As parar. sementes plantadas, né? Um minuto. Bom, essa parte da semente plantada, não sei se todo mundo está vendo o slide, mas quem estiver vendo, mostra que tudo que a gente planta, a gente colhe. Primeiro desenho, segundo, terceiro. Cada desenho mostra o que você faz acontece no futuro. Coisas boas, coisas ruins. Eu digo por mim própria, porque eu deixei de estudar quando eu era mais nova, troquei os estudos para o trabalho, mas aconteceu muitas coisas em mim diferentes. Eu não me arrependo, mas também eu deveria ter plantado coisas, ter ido à luta, não ter desistido por qualquer coisa. Mostra que a gente não tem que desistir só por conta de uma coisa que a gente não esperava. Aconteceu comigo, não só nessa pandemia, mas há 10 anos atrás eu desisti dos estudos, depois eu retornei e não me arrependo. Estou aqui para mostrar para vocês o que a gente planta, a gente colhe. É esse desenho aqui, mostra. Pode continuar. Muito bem. Pega nessa deixa de Josilma, analisem como
todas as coisas, não é, ao nosso redor. Sempre que você faz algo na esperança de poder vir algum resultado ali na frente. A própria agricultura, não é, como o exemplo que Josilma deu ali, que a gente planta e colhe. Quando o agricultor ele está plantando, ele não está vendo a nuvem carregada de chuva, mas ele está trabalhando ali, na esperança de que sim venha o tempo de chuva e que daquele trabalho, daquele suor dele, possam surgir frutos. A gente chama isso de a lei da semeadura, né? Que é o que Josimar falou. Aquilo que você planta, você colhe. Inclusive, parafraseando um texto da própria Bíblia Sagrada, que diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E é em todos os aspectos. Se você passa a sua vida negligenciando coisas importantes, no seu futuro você jamais terá coisas importantes. Se você passa a sua vida cultivando coisas de valor, coisas importantes, estas virão mais na frente, ainda que você não veja no momento. Acreditem que muitos frutos desse trabalho já estão sendo colhidos, certo? Os frutos colhidos, por exemplo, que é a terceira prova. Caso vocês tivessem desistido, muitas coisas boas que estamos experimentando hoje não seria possível. Porém, estamos aqui e isto se deve a vocês em terem coragem e a força de não desistirem. Hoje vamos nos alegrar, vamos nos revigorar, vamos nos edificar reciprocamente e este feito nós creditamos a todos vocês que estão aqui participando. Sem vocês, isso não seria possível. Então, a prova de que existem valores nas escolhas de vocês é esse momento que estamos vivendo aqui. Agora, tendo visto o valor da força de vocês em persistirem, em perseguir os seus sonhos, nós queremos trazer aqui o segredo para dar continuidade a esta grande obra que já vem sendo realizada por vocês, alunos, juntos com o corpo escolar e seus tutores. Prestem bem atenção nessa questão. Não é que vocês vão correr em busca dos seus sonhos, em busca de suas conquistas. Vocês já estão correndo, certo? Nesse objetivo, nesse propósito. Se algum dos colegas quiserem pedir uma fala, interromper para acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, viu, pessoal? O que nós todos precisamos entender, o que o aluno precisa entender é isso daqui, ó. As pessoas, elas são formadas de 3 grandes motores. Um é o motor da inteligência, 2 é o motor da vontade e o 3 é o motor da afetividade. Se você tiver com esses 3 motores na sua vida bem calibrados, com boa execução, pode ter certeza que as conquistas estarão ao alcance de todos. O papel do professor é encontrar estes motores, certo? Então, quando os professores estão lutando por vocês, passando a matéria, pedindo silêncio, pedindo que vocês se concentrem, esse trabalho do professor em sala de aula e preocupado com os alunos é justamente na tentativa de consertar estes motores que já existem dentro dos adolescentes, dentro dos jovens, dentro das crianças, dentro dos adultos, não é? E o papel do aluno é entender as direções e modelações apresentadas e dirigidas pelo professor. Quando o aluno entender que o professor está ali para ajudá-lo de fato, que o professor não está pedindo ou exigindo coisas que sejam danosas para ele, quando o aluno entender que o papel do professor é direcioná-los para o que de fato vai fazê-los crescer, então vai haver um avanço grande. Qual é o grande problema que muitos alunos enfrentam hoje em relação aos estudos? Os alunos também, se quiserem interromper para acrescentar alguma coisa, perguntar, questionar, fiquem à vontade, viu? Nós precisamos interagir aqui para que a gente possa
chegar a uma compreensão melhor das coisas. Alguém aí quer falar qual seria o maior problema que os alunos enfrentam hoje em relação aos estudos? Vou dar um instantezinho aqui de silêncio para ver se alguém quer se pronunciar. Vitória. Vitória levantou Sim, um ótimo, dedo. Vitória. Por favor. Tem pergunta no chat. Pronto, por favor, Lucas. Eu não estou conseguindo ver por causa do slide, mas repassa aí para mim, para nós. Clarina colocou assim: quando a gente quer, não há opção e nem necessidade. A gente vai além. Ótimo, muito boa a colocação. É justamente nesse foco, neste sentido, que nós estaremos direcionando aqui esse nosso encontro, tá certo? Alguém mais quer colocar alguma coisa ou perguntar? Vitória perguntou aqui. Hum, Vitória Regina. hum. Ela colocou assim: não dá para estudar e trabalhar, porque nesse período de quarentena muitos pais precisam dos filhos para ajudar na economia dentro de casa. Eu não acho que as atividades que os professores estão nos passando possam servir como avaliação. Se não estamos tendo aula presenciais, estamos nos ocupando com outras coisas. Não por opção, mas sim por necessidade. Ótima colocação dela. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, e de fato é algo novo, é algo que é difícil você administrar. Eu só queria falar para você que não é. Eu posso fazer uma colocação aqui Não, rapidinho? mas é claro, Lucas, fica à vontade. No que ela falou, realmente vamos dizer assim, foi algo que a gente realmente foi, todos nós pegos de surpresa, né, em relação a essa pandemia, essa quarentena, esse coronavírus, esse Covid-19, enfim. E como no meu caso eu tenho primos que realmente estão em colégios, outros cursam faculdade, outros, enfim, fazem cursinho, e a gente vê que realmente algo muito, é um déficit muito grande, né? A gente parar para assistir uma aula e às vezes realmente a gente tem essa necessidade de dar uma ajuda em casa, às vezes é a internet que não colabora, às vezes é o sistema da professora que às vezes não facilita na questão do aprendizado, porque da mesma forma como a gente aluno sofre com a perda do conhecimento, da necessidade que a gente vê que essas aulas online são diferentes realmente da presenciais, os professores também sentem essa necessidade de querer, porque o professor é acostumado a ter esse contato com o aluno em sala de aula, de enfrentar o quadro, de conversar com o aluno, interagir com a gente. Então, todos nós, eu acredito assim, que saímos perdendo por conta dessa pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Então, assim, também aproveitando que eu já estou falando, eu também queria continuar falando o seguinte, que a gente, que um dia saiu de uma escola, estamos ingressando nessa vida acadêmica, nessa universidade, a gente tem que se permitir vivenciar essa fase acadêmica de querer buscar um futuro para a gente ter o melhor na vida, né? Não quer dizer que faculdade é uma garantia, mas sim é uma possibilidade que dê certo para nossa vida futuramente. Mas a gente tem que buscar um fundo de ensino, de conhecimento, de estudo, porque lá na frente, se tem uma coisa que não tem valor, é conhecimento, né? Cada vez que a gente busca, perdão, que não tem preço, tem valor sim, conhecimento tem exatamente muito valor, não tem preço. A gente busca conhecimento e quanto mais conhecimento a gente tem, melhor é para a nossa vida, tanto para a questão de amadurecimento, tanto para a nossa vida pessoal, tanto para nossas questões em tudo. Então, é importante a gente, acredito que todos que estão aqui
estão passando por ensino médio, ou se não estão perto de passar pelo ensino médio. Então, tem toda aquela questão de ensino médio, de você receber mais uma pressão do professor, receber mais aquela cobrança de vestibular, de Enem, de cursinho. E, às vezes, essa cobrança, a gente como é novo, não se permite receber de um professor e, às vezes, a gente acaba meio que gazeando aula, meio que deixando de lado, meio que não querendo. E assim, eu digo isso por experiência, que eu passei por isso no tempo que eu não queria saber de praticamente quase nada de ensino, de escola, na época, quando eu estudava. Então, eu sofri uma grande dificuldade, entendeu? Por questão que eu não quis buscar um conhecimento, que não quis buscar um interesse. Então, eu senti realmente aquela questão hoje, entendeu? Nessa questão de, se eu tivesse aproveitado melhor meu ensino médio, pudesse ser que eu tivesse colhendo, feito a nossa amiga aqui falou, Josilma, em relação dos frutos, pudesse ser que eu tivesse colhendo os frutos melhores. Então, tudo isso requer de uma base boa. Então, se vocês estão aí no ensino médio, ingressando nesse ensino médio para entrar na universidade, é bom a gente ter realmente uma base, ter um alicerce, um preparamento, um preparatório, para que quando a gente realmente ingresse na universidade, independente se for privada, particular, federal, enfim, cursinhos, que a gente realmente tem essa preparação, que a gente venha estudar de uma forma necessária. Sei que nessa pandemia não tem como realmente, feito Vitória colocou aqui, a gente se concentrar por questão de outros fazeres, dessa questão de outras necessidades, de questão financeira que o país, o Brasil está passando, que não é fácil, a gente se sustentar com auxílio, né, de 600, enfim, pouco demais. Então, assim, a gente tem que não adianta a gente parar e querer enxugar gelo, né? Que não tem como a gente parar e querer enxugar uma situação dessa que todos nós estamos passando. Mas a gente tem que seguir em frente com os estudos, a gente não pode desanimar por essa questão de quarentena, por essa questão de pandemia. Sei que é muito difícil, sei que é muito delicado essa situação que a gente está passando, mas a gente não pode se colocar aqui, é somente o Brasil que está passando por isso, é o mundo todo, né? Então, assim, é muito importante, feito o Adalberto colocou aqui, né, em questão da inteligência, da vontade, de afetividade, que todos nós precisamos ter essa base, esse pilar, né, que ele colocou aqui da inteligência. Eu acredito que aqui não existe ninguém burro, né? Então, assim, todos nós somos inteligentes, todos nós somos capazes. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Que a gente está buscando o conhecimento, está se permitindo aprender, enfim, tirar um momento de nossa tarde para se reunirmos e discutir mais sobre essa questão de ensino, de educação, de conhecimento. Então, era mais ou menos por aí que eu queria deixar minha contribuição com vocês. Valeu. É isso daí que o Lucas está falando, sabe, pessoal? É encarar. Tem a dificuldade, tem os desafios existem. A questão é o que nós vamos fazer então? Se entregar, se render, ou nós vamos enfrentar? Existem possibilidades de enfrentamento. Eu só vou dar um pouco assim de algumas experiências que eu tive, já que a gente está falando nessa questão de experiências acadêmicas. Eu estou estudando, eu estou ensinando em um colégio, certo? Particular. Sou professor de educação física. Então, eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Aí, tenho faculdade de psicologia, que eu estou cursando. E muitas vezes não dá para eu encaixar todas essas tarefas, principalmente quando chega em período de prova. Aí a coisa esquenta, fica difícil. Eu busquei algumas técnicas que pudesse facilitar para que eu não ficasse tão perdido nesse desafio. E o que foi que eu fiz? Muitas vezes, quando eu não estava podendo assistir a aula, eu deixava daqui a pouco alguém lê o que foi falado no chat ali. Eu baixei um aplicativo de gravação, né, no meu celular
e a aula da faculdade estava sendo online e eu não podia porque eu estava fazendo algum trabalho para o colégio, alguma coisa, deixava gravando o áudio e toda vez, quando eu estava, digamos, no intervalo, no colégio, ou quando ia arrumar a casa, ajudar aqui em casa, a esposa, as filhas, eu colocava o fonezinho do ouvido e ia escutando as aulas. Ou se não, um livro ou um trabalho que a professora passava, eu lia ele à noite, não é, o trabalho, gravando. Para que eu não precisasse ler várias vezes, eu pegava, colocava o fone de ouvido e ia escutando sempre aquilo e fazendo outra atividade. Você não rende tanto quanto você fazendo ali, concentrado e tudo, mas é uma alternativa, né? O que nós temos que entender é o seguinte: eu posso desistir, é tirar isso da cabeça. Tire da cabeça a desistência, porque senão vai virar um ciclo vicioso de fracasso. Veja bem, os avós, os nossos avós, um exemplo, eu não estou dizendo que aconteceu com ninguém aqui não, mas vamos supor que os nossos avós resolveram não estudar, dedicaram só ao trabalho. Eles não vão ver como importante isso, e quando tiver o seu filho, que seria depois o seu pai ou sua mãe, eles vão olhar e vão dizer: menino, para com essa besteira, vem trabalhar. Então eles vão tentar tirar a criança dos estudos. Por quê? Porque ele acha que o que vale é o trabalho. Você que foi criado dessa forma, quando tiver seus filhos, já vai desvalorizar também o estudo dele, porque você já teve essa trajetória. Então, vocês precisam quebrar esse ciclo. Roberto, eu queria falar um Hoje negócio. não. O que você está aqui está acontecendo na minha família. Eu tenho um sobrinho de 19 anos, terminou o terceiro ano já, o ano passado. Minha mãe, ela não terminou os estudos, meu pai é analfabeto. Aí eu sempre coloco na cabeça dele que eu não demorei para terminar meus estudos, eu demorei para começar uma faculdade, sim, demorei, mas eu sempre deixei claro a ele que o importante é o estudo, procurar. Ele morou com a gente, desde que ele nasceu, ele mora com a gente, meu sobrinho. Aí eu sempre disse a ele: olha, estude, você tem a oportunidade que muita gente não teve. Eu sempre coloco isso a ele. Aí vem minha mãe, meu pai diz: também trabalho é importante. Estudo não é tão importante assim também, não. Aí, sabe, aí fica difícil você falar uma coisa e o outro vai e fala outra. Aí esses jovens de hoje em dia, eles não conseguem saber o que realmente é certo, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Graças a Deus, meu sobrinho, ele é uma pessoa mais cabeça do que eu, que ele Tem umas perguntas aqui de Vitória, falando o seguinte: não dá para fazer todas as coisas no mesmo tempo. Aí a amiga dela, eu acredito que seja, respondeu: organiza o teu tempo, Vitória. Por exemplo, estou trabalhando nesse momento, mas eu estou aqui gatinha, Quietinha, né? buscando o Quietinha. meu melhor. Aí Vitória fala novamente, né? O problema é que deram um prazo até amanhã para praticamente todas as atividades acumuladas de junho e julho e agosto. Eu estava fazendo as atividades sempre no meu tempo livre. Aí aqui eles estão conversando, né? Você conversa com os professores que eu tenho certeza que eles vão lhe entender, perdão. Aí Vitória: será que eles vão abrir a exceção só para mim? Aí elas estão conversando aqui, claro Veja que só, vão. veja que coisa interessante eu estou vendo aqui. Duas amigas procurando se abrir uma com a outra, né? Uma tentando encontrar uma solução, a outra mostrando seus problemas. Veja, essa reunião aqui, nós estamos fazendo entre nós. Depois dela, cada um vai para o seu dia a dia. Vocês, alunos, vão ficar juntos com os desafios de vocês, adquirindo o conhecimento que nós tentamos passar aqui e tentando pôr em prática. Mas se vocês observarem um grupo de pessoas compromissadas com o ensino, feito esses que estão aqui conosco,
fazendo um grupo de WhatsApp e cada um colocando suas questões, né? Olha, eu tenho tudo isso para fazer, não sei como é que eu faço, e aí vem a amiga, vem o amigo e vai colocando sugestões. E vocês vão percebendo que daí vai sair uma solução, né? Aí tem uma hora que Vitória diz assim, mas será que ele vai abrir essa ação só para mim? Aí Karina diz, ele vai sim. Ou seja, há uma forma de acreditar. E não precisa ser só para você. Digamos, se vocês tiverem um grupo, né, alunos de fato compromissados, e os professores vendo que vocês têm compromisso com as aulas, que vocês não ficam com bagunça, que não ficam com irresponsabilidade, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem não falar um só, mas falar todos, não é? E dizer, professor, nós queremos, eu desejo muito, eu não quero faltar com o Senhor, nem com essa responsabilidade, mas eu só consegui e apresenta o seu trabalho. Até aqui. O senhor poderia, por favor, me dar um prazo para entregar esses outros que faltaram? O professor ele pode sim ver o esforço e dedicar algum prazo para vocês apresentarem. O que vocês não podem, pessoal, é ficar sempre colocando a impossibilidade como algo certo, como algo certo. Você não questionou o professor, você não pediu ao professor, você não apresentou o que já fez. Então, não é bom você já dar por certo de que ele não vai dar uma resposta positiva. Pelo menos você se esforça e tenta. E, de repente, você se surpreende, não é? Agora, eu queria continuar aqui. Eu quero saber se vocês estão conseguindo ver o slide aqui. Tá conseguindo? Eu Eu coloquei estou. menor aqui, tá conseguindo? Pronto, ficou melhor, ficou bacana assim. Pronto, Sim. veja bem. Eu vou colocar aqui a questão do seguinte: qual o grande problema que muitos alunos enfrentam em relação aos estudos? A falta de vontade. É uma realidade, pessoal. É uma realidade. Quando você tem vontade, não é que é o que foi colocado, acho que não sei se foi Karen que colocou há pouco, né? Falou aqui. Quando se tem vontade, você conquista muitas coisas. Quando se tem vontade, você vai além. A questão é, o que é que eu faço para ter essa vontade? O que é que eu preciso para ter essa vontade? Então, veja bem. Veja que triste dado. O déficit de atenção, há 30 anos atrás, era de 2%. Então, se você voltar no tempo, há 30 anos atrás, você iria ver que nas escolas, a falta de atenção dos alunos era de 2%, segundo a história da medicina. Hoje, os médicos dizem que este déficit está entre 15% a 20%. Veja que coisa incrível. O que é que está acontecendo com nossa geração que aumentou tão drasticamente esse déficit de atenção? Os estudos hoje precisam ter força de vontade, também chamada de vontade prática, inteligência prática ou razão prática. Chame a força de vontade de qualquer um destes aqui, mas é o que está faltando, certo? É o que nós, estudantes, precisamos. Da vontade prática, que é a inteligência prática, que é a razão prática, que é a força de vontade. A nossa razão prática é responsável pela atenção. Olha, o que é a força de vontade? A força de vontade é a atenção que você dedica àquilo que você quer, certo? Aquilo que está diante de você. Se você vê aquilo que está diante de você como algo de extremo valor, naturalmente já vai desenvolver em você uma vontade de dar atenção àquilo. É ela que comanda a vontade do querer aprender, certo? Então, a razão prática é responsável pela atenção, e a atenção é que comanda a tua vontade do querer aprender. O remédio está na virtude, pessoal. O remédio está na virtude. O grande objetivo hoje
da escola é introduzir este aprendizado da virtude, para que consigam, de fato, que estes motores dos alunos sejam retomados. Então, os motores que nós falamos, que precisam ser retomados, o objetivo da escola hoje, de introduzir esse aprendizado nas virtudes. Uma terceira motivação, a qual o professor João Malheiro chama a atenção, é a motivação transcendental, o que faz o aluno ter a força interior. Ou seja, o que é que está motivando você? Por que vocês estão nos estudos? O que é que trouxe vocês aqui hoje para essa palestra? Porque vocês podiam estar jogando videogame, estar assistindo a Netflix, podiam estar fazendo um monte de outras coisas. O que trouxe vocês aqui, certo? Foi uma força interior, ok? Mas vocês precisam conseguir identificar o que é que move essa força interior. O que levará vocês a quererem estudar? Os motivos nobres que buscam e criam projetos, as possibilidades de mudar as coisas à sua volta. Veja, é esse que deve ser o interesse de vocês. Olha, eu estou aqui porque eu tenho um projeto para a minha vida. Eu vim para cá porque eu quero alcançar este objetivo na minha vida. Eu quero. Pode falar. Não, continua. Eu também quero. Pronto, justamente. Se você não tiver um projeto, pessoal, se você só estiver estudando porque seu pai obriga, se você só estiver estudando porque você acha que deve concluir os seus estudos, afinal de contas, para arranjar um emprego, precisa ter o ensino médio. Se são esses os motivos, de fato, tem um microfone aberto aí que está fazendo um barulhozinho. De fato, se você tem esse propósito, esse objetivo de algo grande na sua vida, você vai correr atrás com maior atenção. Agora, se não são nobres, se não são grandiosos, as motivações, naturalmente você vai existir na primeira dificuldade. Dentro de cada aluno, há 3 mundos, certo? Há o mundo corporal, né, que é esse mundo físico nosso. Há o mundo cognitivo, que é o da idade mental. E há o mundo psicológico, o de pensar no outro, o de maturidade, o de saber que você não deve viver só para si, mas para contribuir com aqueles que estão à sua volta. Entenderam? Então, existem esses 3 mundos. O corporal, o cognitivo, que é o da idade mental, porque infelizmente tem, digamos, pessoas com 20 anos, mas que tem uma mentalidade de 12 anos, 7 anos de idade, sabe? Que não consegue entender a responsabilidade e os interesses. Oi, pode falar. Tiveram 3 perguntas aqui. Vitória botou, dizendo assim, que tem medo de ser ninguém no futuro. Aí Júnior botou, eu também. Aí Júnior respondeu em seguida, dizendo assim, mas tudo que eu quero é terminar meu ensino médio e ir direto fazer faculdade. Olha aí, tá vendo? Então já tem um objetivo. Agora, por que, Júnior, você quer fazer uma faculdade? Vocês têm que ter em mente sempre o além, certo? Sempre o que vai depois. Olha, eu consegui fazer uma faculdade, mas em que área eu quero? Né? E por que eu quero? Em que eu posso contribuir com a sociedade, me formando nesta faculdade? Não é? Como eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso ser alguém importante, alguém grande? Todos esses questionamentos vocês precisam trazer para dentro de vocês. Porque senão vocês vão se perder no meio do caminho. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá certo? Mas eu só queria falar um negocinho rapidinho aqui. Pode falar. Um minutinho. Eu acho importante, muito legal aí, Júnior, Vitória, Jéssica, os demais que estão interagindo aqui, colocar realmente o interesse e mostrar satisfação de querer fazer faculdade. É excelente isso.
de a gente estar buscando desde jovem, desde cedo, esse interesse por uma universidade, de querer realmente ser alguém no futuro, né? Eu acho que o interessante é, independente de qual curso você escolher, direito, medicina, engenharia, psicologia, educação física, nutricionista, fisioterapia, independente de qualquer curso, o importante é você fazer pelo qual que você se identifica por aquela área e porque você gosta, entendeu? Eu acho que o importante é você começar a pensar na relação de você, Júnior, de você, Vitória, de você, Jéssica, de você, Karina, Adalberto, Lucas, independente de qualquer curso que seja, o importante é você olhar para você como profissional, porque é você que vai atuar, entendeu? Então, quando você faz aquilo pelo amor e pela satisfação do gostar, pelo emprego, eu garanto a você que você não vai ser ninguém no futuro, você vai ser alguém, sim, pela profissão e pela pessoa e da responsabilidade do caráter e do trabalho que você escolheu, e não pelo, vamos dizer assim, por estética, pelo nome de direito, medicina, não, mas sim pelo curso que você se identifica e ama fazer. Isso. Eu estou vendo aqui algumas falas, né, algumas questões que colocaram aqui no chat, que é muito importante isso. Primeiro, eu tenho medo do futuro, não é? Olha, e eu também, outras pessoas também, demonstrando essa sensibilidade da insegurança do futuro. E aqui Vitória diz, quanto mais conhecimento, melhor. É verdade. Aí depois ela diz, ainda não me descobri no que eu quero me formar, me aprofundar na área. E depois diz, eu tenho medo de me arrepender depois do que eu escolher. Veja bem, essas questões já é bom vocês estarem discutindo elas e se questionando hoje o quanto antes, porque aí mais à frente vocês vão ter mais convicções de que de fato é aquilo que vocês gostam ou aquilo que vocês queriam, certo? Uma das coisas que vocês precisam entender é que nós não devemos fazer ou escolher um curso pelo outro, não é? Ah, não, porque minha família toda é advogada, então eu vou fazer Perfeito, advocacia. perfeito. Não é? De forma alguma, pessoal, vocês têm que olhar para aquilo que mais é como um imã. Veja bem, vocês vão começar a perceber isso, que é como um imã. Eu vou falar um pouco de por que eu escolhi psicologia. Primeiro, eu escolhi educação física. Por que eu me identifiquei com educação física? Porque eu sou contramestre de capoeira. E eu digo, ó, vai me ajudar na área da minha arte, certo? E aí ingressei na educação física. No decorrer do curso, lá para metade do curso de educação física, eu me deparei com uma matéria de psicologia dentro da educação física, certo? Qualquer área que vocês vão escolher, vão ter algumas questões de psicologia. Quando eu vi e estudei aquela disciplina, eu me maravilhei. Eu digo, meu Deus, isso é muito bom. Eu quero isso para mim. O que foi que eu fiz? Tranquei minha faculdade de educação física e corri para a de psicologia. Só que depois é o seguinte, eu digo, não, mas se eu gosto da outra também, por que eu vou trancar? Será que eu não consigo fazer as duas de uma vez só? E arrisquei. O que foi que deu? Eu consegui terminar o curso de educação física e estou no final de psicologia. Mas observe, se eu não tivesse ingressado em psicologia, foi um que eu me identifiquei. Por quê? Imagine assim, a sua vocação, ela está à sua frente, ela está dentro de você e ela está à sua frente. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você ama. Ela, dentro de você é como se fosse um ferro, tá certo? E fora de você é como se fosse um imã. Você vai se sentir atraído por isso, sabe? Por aquilo que você quer fazer. Você vai começar a olhar para aquilo e vai dizer, meu Deus, como é lindo isso. Como é interessante. Como eu admiro isso. E você vai vendo o quanto você está encantado com aquilo e certamente será esse o curso que você deverá fazer. Não quer dizer que é 100%, mas certamente será. O que acontece muitas vezes é que, no decorrer do curso, as pessoas começam a rebaixar, sabe? E esse curso que tu está fazendo não dá futuro.
não dá dinheiro, não dá isso, não dá aquilo e tal. E as pessoas, mesmo gostando, saem dele para ingressar em um que não gosta porque acha que dá dinheiro. E aí não termina nenhum nem outro, certo? Mas o bom profissional, ele consegue ganhar dentro daquilo que ele sabe fazer, ok? Deixa eu ver aqui, tem Ô, algumas perguntas, né? Roberto, Oi, pode falar. olha, falando sobre experiência de faculdade, estava falando sobre desistir ou não. Assim, quando eu tenho uma frase que eu vi, que o William Bonner falou, que eu achei muito importante, que ele dizia assim, você tem que escolher uma profissão que você goste, não uma profissão que lhe dá dinheiro, porque a profissão que lhe dá dinheiro um dia vai lhe dar desgosto, não vai lhe dar prazer. E a É profissão que verdade. você gosta dá prazer. É verdade. Aí Meu você vai, sonho. Hum, aí você acaba rendendo melhor num trabalho com sua família, com seus amigos, e sua vida vai ser boa. Não precisa, né? Tem uma pergunta aqui, Adalberto. Pode fazer, pode ver aí. Vitória colocou, disse assim, o seguinte, eu tenho medo de escolher um rumo e depois me arrepender. Aí Júnior botou, eu também. pronto, falando nessa pergunta delas, eu queria falar. Olha, Vitória, meu sonho era ser jornalista. Eu, desde criança, eu queria ser jornalista. Eu adorava ver as pessoas viajando, fazer reportagem. Eu amava jornalismo. Eu queria muito, muito fazer jornalismo. Entrei, tentei, não consegui. Aí uma amiga minha pegou e disse, Josinho, por que tu não faz psicologia? Aí eu disse assim, não é minha área não, para que eu quero psicologia? Eu vou ficar mais louca do que eu já sou. Aí ela falando com a mesma frase que Vitória falou, que a gente tem medo de desistir do curso, eu vou acrescentar que quando eu entrei para a psicologia, eu queria desistir no primeiro período. Praticamente eu queria desistir. Eu fiz, isso aqui não é para mim. Eu vou voltar, eu quero fazer jornalismo. Daqui a 10, 20 anos, mas eu vou fazer jornalismo. Eu não quero isso aqui para mim. Aí uma professora minha, ela chegou para mim e disse, isso só é o primeiro passo. Depois você vai ver o que vem de melhor. Não desiste. Veja bem. E eu não desisti. Esses medos que vocês estão demonstrando ter de escolher algo pode ser usado como motivo de uma escolha certa. Quanto mais inseguro você estiver hoje, não é que ainda tem um tempinho para ingressar numa faculdade, melhor. Por quê? Porque vocês podem se utilizar desse medo de escolher algo errado para pesquisar. Por exemplo, você diz, eu tenho atração por medicina. E aí você começa a pesquisar para você ir vendo se realmente é algo que se identifica, que realmente, nesse período aí, você pode perceber algo que não bate tanto com você. E aí você vai em busca de pesquisar outra coisa. Mas que... Eu digo que psicologia, eu não escolhi o curso de psicologia, eu digo que a psicologia me escolheu. É verdade. Porque eu não esperava ser psicóloga, eu queria muito ser jornalista. Jornalista. Eu descobri Vitória colocou outra questão também, bem importante. Ela disse assim, eu quero escolher, eu não quero escolher errado. E depois ter que terminar trocando e perder tempo. Deixa eu repetir. O Vitória colocou o seguinte, eu não quero escolher errado e depois ter que trancar e perder meu tempo. Eu queria estar estudando a coisa certa. Isso. Então... Acho que estudar não é perder tempo, não. Estudar é ganhar conhecimento. Você vai conhecer que realmente é isso que você quer. Eu acho que quando a gente entra no curso e a gente não gosta desde o primeiro período, não é perda de tempo, é conhecimento que você descobriu que é isso que você queria ou não. É um conhecimento.
Não é perda de tempo, não. você fica com aquele conhecimento já em você, né? De uma área que não vai ser a sua, mas que você traz como bagagem. E muitas vezes você se depara com situações que aquele conhecimento lá atrás pode trazer uma solução, não é? Então, voltando aqui, veja. Rapidinho, eu queria só fazer uma Sim, colocação rapidinho. pode fazer. Em relação ao medo, é comum a gente ter medo de estar ingressando na universidade. É normal, porque tudo aquilo que a gente enfrenta como experiência nova, como novo, é normal que a gente tenha medo. Exemplo, a gente vai fazer uma prova na universidade, na escola, em um cursinho, a gente tem um medo porque a gente estudou, mas não sabe como é que vai ser essa prova. Vai ser algo novo. Pode ser que a gente estude e não caia aquilo, e a gente fica com medo, não come, não dorme direito, não se alimenta, fica nervoso, esquece. Faz parte do processo de a gente conhecer o curso. Outro exemplo é quando a gente vai brincar de bola, bater um racha. A gente às vezes fica tenso, porque vai jogar aquela partida importante e tem medo de perder aquela partida, perder aquela brincadeira. Então, o interessante, é bem interessante o que vocês estão colocando, vocês estão sendo bem pertinentes, estão sendo maravilhosos na colocação de vocês, realmente mostrar essa preocupação que vocês têm do seu futuro. O medo que vocês estão tendo vamos dizer assim, é um medo bom, porque ainda vocês são novos, tem muito do que aprender, tem muito do que pegar experiência, e vocês estão se preocupando nada mais do que nada menos com o futuro de vocês. Então, vocês estão no caminho certo, não é porque vocês estão tendo medo que vocês estão errados, não. Faz parte. O primeiro passo é isso, é encarar essa realidade desse medo, dessa estagnação, dessa repreensão, de estar ali com medo, faz parte. Todo mundo sente medo na vida, né? Quem aqui nunca sentiu medo, né? Então é bem interessante realmente encarar. Eu vou enfrentar o meu medo, de feito Adalberto. Vou fazer psicologia, mas depois eu vou voltar para a educação física. Faz parte. O bom é a gente vivenciando essas experiências para que lá na frente a gente realmente amadureça. Não vai ser arrependimento, feito o Josima colocou aqui, é simplesmente uma construção de conhecimento. Então vocês estão no caminho certo. Interessante aqui, Júnior já identificou qual é a área que ele tem interesse. Seria jornalista. Deixa eu perguntar uma coisa, Júnior, a você. Como é a sua reação quando, por exemplo, o professor diz, vem aqui para frente e apresente o trabalho? Tu acha tranquilo? Tu sente dificuldade? Como é isso? Gente, se vocês quiserem abrir o áudio para falar, pode falar. A gente aqui não vai fazer restrição de nada, não. Pode falar tranquilo, ser aberto. Tranquilo a isso. É bom que vocês participem, o que a gente puder tirar dúvida. Pronto, às vezes dá um nervoso. É verdade. Júnior disse que às vezes dá um nervoso. Pronto, então, tá vendo aí? Mesmo algo que você tem paixão, dá nervoso, dá medo, dá insegurança, é algo nosso. O medo é algo nosso. E o medo faz com que a gente procure o zelo, né? Procure a perfeição. Agora, o conselho que eu dou para Júnior, no caso, já é ele enfrentar, sabe? Eu tenho medo, eu estou inseguro, mas eu vou. Porque você vai estar, desde já, tendo contato com o público, né? Falando para o público. E isso vai te ajudar quando tu já ingressar numa faculdade. Pessoal, eu vou adiantando aqui, viu? Os slides. Veja bem, está acontecendo um fenômeno único na educação. Crianças com corpos e idades avançadas, muito além de sua mentalidade, certo? O corpo grande, a idade avançada, mas a mentalidade ali bem infantil, não é? Isso não é bom. Crianças com 10, 11 anos, mas que não entendem o que é passado em sala de aula, nem se comportam com a naturalidade de sua idade biológica, que sua idade biológica exige. Então, pessoal, vocês estão em sala de aula, usem aquele espaço como se fosse ali um santuário, o santuário de vocês, para que vocês
suguem o máximo de informação, de conhecimento dali. Para isso, vocês têm que evitar cochicho, brincadeiras, não é sair na hora de aula, provocar professor, dar atenção a colegas que querem atrapalhar na hora da aula. Vocês têm que focar nisso, vocês têm que entender o que é aquele ambiente. Olha, esse ambiente aqui é o quê? É a minha sala? É o meu quarto? É o meio da rua? Não. Este ambiente aqui é a sala de aula e eu vou valorizá-lo. Vai ser o meu santuário de conhecimento. E aí vocês vão estar com uma mentalidade bem avançada nessa questão. Crianças que não acompanham os conteúdos das aulas porque estão atrasadas intelectualmente. A idade psicológica que trata do comportamento e das emoções está mais atrasada ainda que a intelectual. Um bebê psicológico e intelectual em um corpo crescido. Veja bem, o grande problema hoje é a falta da educação nas virtudes. Eu volto a repetir. A educação nas virtudes. Um estudante que não é educado nas virtudes, ele nunca vai conseguir se encontrar. E aí é um tal problema. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, não sei do meu futuro, eu não sei do meu passado. Então, a falta de se encontrar é resultado da falta da educação nas virtudes. O caminho passa pelas 3 áreas que nós falamos. Pela afetividade, não é, que é a empatia, o amor ao próximo. Essa virtude, vocês têm que pensar dessa seguinte maneira. A professora Danila vai falar, Abrir o microfone. Professora não, diretora, né? Jéssica. Não, eu estava só tentando perguntar se estava cortando, porque caiu aqui um momento, eu pensei que era a internet de vocês, desculpa. Não, tá. O aluno precisa aprender que para ter algo, ele precisa fazer algo, pessoal. Vocês precisam entender isso. Infelizmente, a nossa geração está sendo criada, não digo que é assim, mas com muita gente é assim, está sendo criada, recebendo de mãos beijadas tudo o que deseja. O papai dá tudo, a mamãe dá tudo, e não buscam nada. E o aluno precisa aprender que para ter algo, ele precisa fazer algo. Esta é a sequência lógica do desenvolvimento de um ser humano. Esta é a sequência lógica. A pessoa primeiro se encontra no seu ser. Percebe que é útil. Vocês precisam perceber a utilidade de vocês. Como diz Píndara, no século V a.C., esse filósofo, esse poeta, ele diz o seguinte: torna-te o que é. Quando você se tornar aquilo que de fato você é, não o que o teu pai espera, ou tua mãe espera, ou a sociedade espera, mas aquilo que você de fato é, profissionalmente falando, academicamente falando. Quando você se tornar o que você é, aí você vai se encontrar. Já existe um potencial dentro de cada um. Existe uma grande força que geralmente insiste em se manter adormecida. Vocês precisam acreditar nisso. Dentro de cada um de nós existe uma força descomunal. Mas essa força, infelizmente, é preguiçosa. Ela gosta de dormir e ela se encontra adormecida. Quando a pessoa se encontra, ela passa a saber o que fazer. E aí ela explode toda a energia que ela tem para centrar naquilo que de fato importa. Quando a pessoa já sabe o que fazer, ela vai fazer bem feito, vai fazer motivada e, consequentemente, vai ter, certo? Alguém vai falar, Tem o microfone ligado aí. Quando a pessoa já sabe o que fazer, ela vai fazer bem feito.
Então, o que vocês precisam descobrir é o que é que vocês querem, o que é que vocês vão fazer. Quando vocês descobrirem, vocês vão fazer isso bem feito. E, consequentemente, vocês vão ter o retorno disso daí. Tem um microfone aberto aí que está fazendo um barulho. Eu não sei de quem é o microfone, mas tá. Olha, a sequência é essa: ser, fazer e ter. Primeiro descubra quem você é, depois faça, que você vai fazer bem feito quando você descobrir. E a consequência vai ser você ter, né? De um bom, é a sequência lógica de um bom desenvolvimento. Hoje se inverteu, infelizmente a coisa se inverteu. As crianças querem ter logo, fazendo de qualquer coisa, de qualquer jeito, então acabam não fazendo bem feito, não têm e acabam se frustrando. O estudante chegará, preste bem atenção, o estudante chegará a esta compreensão quando ele perceber que só ele é o piloto de sua vida. Autoconsciência de quem eu sou. Vocês precisam tirar da mentalidade de vocês que alguém pilota a vida de vocês, que alguém dirige a vida de vocês. O papai e a mamãe estão dando uma ajuda, sabe? Os colegas na escola estão dando uma ajuda, os professores estão dando uma ajuda, mas o piloto é você. Essa autoconsciência de quem você é, ela precisa despertar. Apenas 20%, para vocês terem uma ideia, de 100%, 80% dos alunos terminam o ensino médio sem se encontrar. Apenas 20% se encontram depois do ensino médio. Para melhorar, vocês precisam administrar, por exemplo, o tempo de TV ou similares, né, jogos, essas coisas. 2 horas por dia seria o ideal para um adolescente. Mas, infelizmente, a média no Brasil da disposição tecnológica é de 5 a 6 horas em redes sociais, em jogos, em coisas que não vão contribuir para o seu crescimento. Pode falar. Antes que você inicie no outro slide, deixa eu pontuar aqui rapidinho. Em relação ao que você falou, de questão de hora, de que a gente perde muito tempo com rede social. O interessante, até para a gente mesmo e todos que estão aqui acompanhando essa palestra, é que a gente organize o nosso tempo. Tipo, faça uma planilha de estudo. Eu vou estudar 1 hora por dia. Então, se a gente tem 24 horas no dia, certo que a gente dorme também. A gente vai passar 24 horas acordado. Isso é fato. A gente dorme no máximo 9, 8 horas por dia. E o sono vai fazer parte da planilha, né? De tal hora a tal hora. Exatamente. Tal. A gente acorda, toma café. Vamos dizer que você tem um espaço de 20 minutos. Mas bota aí 20 minutos vezes 5. Quantos você não ganha? Dá 100. 100 horas você já estudou. Ou seja, mais de 1 hora. Então, toda semana você estudando, vamos dizer, 1 hora e 20 por semana, no mês vai dar quanto? No mês tem 30. Então, vai ser mais de 30 horas de estudo. Então, tá excelente para quem quer começar, feito o Júnior pontuou aqui, na parte que ele falou que quer ser um jornalismo, fazer jornalismo, para ser um jornalista. Júnior, eu vi aqui a tua pergunta, eu vou te responder, que tu falou que tem a questão de que gosta que quando o professor chama você para frente, para você perder o medo, a timidez de falar em público. Gostei de ver isso. Tem uns cursos que se chama de oratória, não sei se você pesquisou sobre isso, é bom você depois pesquisar e anota, para você pesquisar mais sobre como perder medo em público, pesquisar mais sobre a questão de oratória, tem cursos, um tempo desse eu participei de um papo universitário sobre curso de oratória, foi 3 dias, entendeu? Sexta, sábado e domingo. Tem cursos, assim, subcursos que vão te auxiliar, feito no Senac também tem, às vezes tem palestra de oratória, no Instagram faz muita gente live sobre questão de como você se apresentar em meio ao público, vai ter também no YouTube. Se você pesquisar sobre oratória, vai aparecer várias questões de como você se preparar em questão ao público. Certo, Júnior? Tem uma coisa aqui interessante que o Júnior falou, que ele disse que gosta de quando o professor passa essas atividades de se apresentar na frente. Anteriormente, ele disse que dá um nervoso.
e posteriormente ele diz que gosta quando é chamado. Isso daí é um ótimo indício de que, de fato, essa pode ser sua vocação. Porque o, o, o medo, ele não está servindo de barreira para que você avance. Pelo contrário, quando vem aquele medo, você diz, eu quero enfrentar, por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de desenvolver, mesmo com medo. Então, isso é muito importante, viu? Olha, adiantando aqui, o papel do educador, do professor, vem do latim, educar vem do latim, que quer dizer ex ducere, conduzir para fora a tradução. Ex, conduzir, ducere, para fora. Ou seja, o papel do educador não é conduzir a tua vida, não é dirigir a tua vida, mas é tirar você de dentro desta bolha que você insiste em ficar, dessa zona de conforto, tirar você e conduzir para fora e mostrar para você qual é o caminho. Então, o valor do professor é extremamente essencial. É importante que desde já vocês comecem a valorizar isso, porque eles estão ali na frente a vocês, por vocês. Adiantando aqui, é tirá-lo do seu egoísmo, da sua bolha. É isso que o professor, o pai, a mãe tenta fazer, ou deveria tentar, né? Porque muitas vezes a mãe ou o pai, às vezes, colocam uma bolha dupla. É pegar na mão e levar para fora de si. Os alunos estão adiando o seu desenvolvimento, e vai adiando, e atrasando o seu valor ao sair da bolha. Isso pode gerar o que é chamado de adolescência transgressiva. E muitos se frustram e começam a buscar drogas, começam a agredir os colegas, xingar, diminuir, humilhar, com violência, com rebeldia. Então, veja, quando você não colhe, quando você não semeia, não planta aquilo que de fato é importante, o resultado que vai vir é frustração e a consequência é tudo quanto é ruim. Educando, aí vai lendo aí, Lucas, por favor, se tu vê que tem alguma questão que a gente precisa falar, aí tu me indica. Não, é só eu conversar aqui com o Júnior no chat. Tá certo. Beleza. Educando sua afetividade. O estudante passa a querer sair de sua bolha, tendo o interesse de buscar suas metas, seus ideais. Veja, pessoal, existe uma coisa muito séria que acontece não é só na vida dos jovens, é dos adultos também. Eles acham que devem trabalhar para o seu crescimento. E com isso eles se tornam egoístas e se isolam dentro de uma bolha. E infelizmente eles são capazes a prejudicar o colega de trabalho, por exemplo, ou de estudo, para que cresçam sobre estas pessoas. E isso não pode existir, certo? Um dos pilares é a afetividade, é o você sair de sua bolha para pensar o seguinte, olha, eu quero contribuir com o bem das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. Eu não quero só ganhar dinheiro, eu não quero ser só conhecido e famoso. Isso daí é o que eu quero de objetivo secundário. Mas o principal, o primário para mim é contribuir com a sociedade, é contribuir com as pessoas, com aquele meu colega que está em dúvida na sala, que está inseguro, que não consegue se encontrar. Eu preciso fazer algo por ele. Com esse desenvolver da afetividade para com tudo e todos que está à sua volta, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais útil, você vai se sentir mais realizado. O aluno precisa aprender que amar, o aluno precisa aprender a amar o que ele pode conquistar, certo? Um bom adolescente tem sangue de herói. Eu já fui adolescente, eu sei o que é isso. Sempre foram contra os mimos, sempre quiseram conquistar. O problema muitas vezes são os pais. Não sei se com vocês foi assim, mas quando eu era criança, que minha mãe, meu menino, e vinha mostrar com aquele mimo, com aquela coisinha, eu ficava todo envergonhado, querendo sair dali, porque o adolescente, ele quer aventuras, ele quer conquistas, ele quer avançar. Infelizmente, muitos buscam aventuras que só trazem regresso para a sua vida.
Mas se o adolescente conseguir se encontrar, identificar quais são os valores que importam, e ele buscar estas aventuras, estas conquistas, aí sim ele vai avançar muito. Essa força, em vez de ser hoje centrífuga, que sai de dentro para fora em busca de uma missão, de um projeto, lembrem-se disso, vocês precisam ter projetos na vida ou vocês não avançarão. E assim passar a ser feliz por estar pondo para fora todos os seus talentos, todas as suas aptidões, e assim observar suas próprias conquistas, é valoroso, meus amigos. Vocês olharem para algo que vocês têm e dizer, isso foi eu. Essa conquista é minha. E vocês têm muitas delas, viu? Não se esqueçam disso. A cada ano letivo a cada ano que vocês passaram, que foram aprovados e que avançaram, o de trás foi conquistado, tá certo? Então não digam que não conseguem, não digam que é impossível, porque o passado condena vocês, se vocês pensarem assim. Porque o que vocês já chegaram até hoje chama-se conquistas. Agora, as crianças hoje em dia, os adolescentes, os alunos, estão passando a ter uma força totalmente centrípeta, que é buscando só para dentro, sabe? Se isolando dentro de si, uma força que é somente aqui dentro. É alimentada por um ego que vem do receber apenas. Só quer receber, só quer receber. Saindo desta bolha, os alunos avançarão e logo poderão olhar para trás e perceber que na busca pelo conhecimento e crescimento, nada pôde frear a vontade de avançar na direção de um futuro promissor. Gratos pela participação de todos. Antes de irmos para a próxima etapa, eu queria passar um vídeo aqui para vocês, que eu acho que dá tempo. É 7 minutos, mais ou menos, o vídeo. É de uma... conta aí. Meu amigo, Oi? 10 segundinhos. 10 segundinhos, Não, minha fica fala. tranquilo. Quanto tempo? Vocês aí que estão conosco aí na live, aí na palestra, vocês têm algumas questões para perguntar, para participar, quiser colocar alguma questão, alguma dúvida, eu, Josilma e o nosso amigo aqui, estamos dispostos para lhe responder, tá certo? Pode ficar à vontade. Pode continuar, meu amigo. Pronto, veja só. Tem um vídeo aqui que fala disso que nós estamos vivendo aqui, certo? Essas expectativas, que é um ciclo vicioso. Prestem bem atenção na historinha e me digam o que vocês acharam deste vídeo. Tá aparecendo aí, Lucas, na tela Não. Uma mancha branca? Não, né? Peraí, deixa eu... Nada. Tá aparecendo nada, tá preto. Pronto, vê aí. Nada, ainda não. Vitória comunicou que ela precisou sair. Ah, tá certo. E agradeceu pela participação da gente nós também. que agradecemos. A gente já está terminando. Deixa eu colocar então aqui a apresentação. Eu vou parar aqui a gente estava e colocar essa outra. Vê aí se está aparecendo. Tá não. Tá não, né? Então deixa quieto. Vamos abrir aqui para algumas perguntas, algumas questões. Também eu acho que a hora já está complicada mesmo, né? Tá avançado. Só queria deixar a minha última fala. Sim, pode falar. Quem tá participando. O rapaz disse que já... Lucas, como é o nome dele? Júnior, né? Júnior, isso, Ele disse que já sabe o que quer, não é isso? Aí eu só quero te dizer uma coisa, Júnior. O primeiro passo para a gente entrar numa faculdade são os professores. Então, respeite seu professor, tenha mais atenção a ele, foque no que ele diz, respeite sempre o que ele fala. O que o professor fala é o certo. É o principal.
Respeite. Foi, Adalberto, apareceu aqui no Foi, YouTube. né? Pronto. Desculpa, eu tô interrompendo tua Não, fala. mas sim, Pode tu lá, desculpa, falar. tá? Respeite seu professor, que é o principal, é o objetivo, o primeiro passo de entrar numa faculdade é o professor. Então, Júnior, você tem que focar no professor, tá bom? E boa sorte, que você vai ser um grande jornalista. O vídeo que eu queria passar, não vai dar para passar não, eu vou passar esse, que é 4 minutinhos, eu vou tirar meu microfone, que aqui foi um pedido que Maria José Mendes, ela inclusive acho que até ensina no colégio de vocês. No colégio que eu ensino, ela é a coordenadora e ela me pediu para eu fazer um vídeo de motivação para os alunos do EJA. Eu fiz esse vídeo aqui e vou colocar para vocês darem uma olhada. Eu já coloquei o link aí no chat, viu? É bem rapidinho. Ele é 4 minutinhos, é rápido. Meu nome é Adalberto Macena de Lima Júnior. Estou aqui a pedido de Maria José, que concedeu-me a honra de poder compartilhar com todos vocês, alunos do EJA, sobre a Semana do Cuidar. Eu quero trazer a vocês a importância do cuidar do futuro. Você cuida do futuro conhecendo a história, estudando o passado, para assim não cometer os erros que outrora foram cometidos. Você cuida ainda do futuro trabalhando e se esforçando no presente, com persistência e resiliência, nunca desistindo dos seus sonhos. Quando eu era jovem, eu não gostava muito de estudar. Desperdicei muito tempo da minha vida com aventuras sem nenhum futuro promissor. Depois de adulto, lendo a palavra de Deus, descobri que Deus nos dá talentos e que Ele quer que desenvolvamos estes talentos. Assim, eu resolvi voltar a estudar. Mesmo com as vozes na minha cabeça que diziam que eu já era velho, que não dava mais tempo, eu resolvi seguir as orientações da palavra de Deus e voltei a estudar. Para terminar o primeiro e o segundo grau do ensino médio, ingressei em um supletivo e quando concluí, resolvi ingressar também na vida acadêmica. Com quase 3 anos estudando, descobri que a faculdade era ilegal e foi fechada. Desta forma, eu perdi todo o meu investimento financeiro e de tempo e de estudo. Com isso, as vozes na minha cabeça voltaram, dizendo que isto era prova de que eu não nasci para os estudos. No entanto, mais uma vez, eu preferi acreditar na palavra de Deus, que dizia ser necessário perseverança para chegar à vitória dos seus sonhos. E como um bater de água em uma rocha, eu voltei e tentei novamente. Fiz outro vestibular em uma outra universidade e comecei novamente a vida acadêmica do zero, cursando agora licenciatura em Educação Física. No meio do percurso, descobri o gosto pela psicologia e ainda cursando Educação Física, resolvi ingressar na Faculdade de Psicologia, a qual estou no ano final da conclusão do curso. Graças a Deus, já formado em Educação Física, estou nos processos finais também de uma pós-graduação em Psicologia Escolar e Educacional e com uma capacitação em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pois bem, estas são algumas das dificuldades que enfrentei, mas como as águas que furam as pedras, eu, com a graça de Jesus Cristo, persisti, batendo nas rochas das impossibilidades e as venci. Hoje sou professor de Educação Física, estou no ano final do curso acadêmico de Psicologia, sou obreiro, missionário, cristão na igreja em Agrestina, Pernambuco, sou artista plástico e contramestre de capoeira. E não penso em parar tão cedo. Recomendo a vocês que façam o mesmo.
Olhem para o futuro, enxerguem o que querem ser, corram sem desanimar e batam nas impossibilidades até que elas caiam e se tornem possibilidades. Com a graça de Deus, vocês vão conseguir. Deus vos abençoe. Oi, meu nome é Adalberto Macena de Lima Júnior. Estou aqui a pedido de Maria José, que concedeu-me a honra de poder compartilhar com todos vocês, alunos do EJA, sobre a Semana do Cuidar. Eu quero trazer a vocês a importância do cuidar do futuro. Você cuida do futuro conhecendo a história, estudando o passado, para assim não cometer os erros que outrora foram cometidos. Você cuida ainda do futuro trabalhando e se esforçando no presente, com persistência e resiliência. Nunca desista. Vocês estão escutando aí? Tá dando para escutar? Sim. Pessoal, desejo muito boa sorte para todos vocês, que vocês conquistem o futuro de vocês, avancem sem nenhum temor, que o medo seja transformado pela resiliência de vocês em um motivo de conquista, tá certo? Querida diretora, gestora, Deus abençoe a todos, meus colegas de faculdade. Amém. E aos alunos. Pedir obrigado ao Adalberto aí por ter me incluído na sua palestra. Não, todos nós. Fico satisfeito, né? Obrigado por essa oportunidade. Para todos aí, para os colegas aí que entraram aí, tiraram suas dúvidas, suas questões, a professora Danila, a Josilma também, né? E estamos juntos em busca de um conhecimento, né? Então, conhecimento nunca é pouco, nunca se termina. Conhecimento, sim, é uma construção que a gente nunca pode parar de buscar ele, tá certo? Um abraço a todos e tenham todos uma boa tarde. A senhora vai querer falar alguma coisa, diretora? Então, pessoal, aí Valeu. sim, vai falar, Josilma. Não, já falei já. O pessoal acho que já está querendo sair. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Tchau. Abraço para quem é de abraço e beijo para quem for de beijo, tá certo? Valeu. Tchau. Tchau. Tamo junto. Valeu. Até mais.